Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Alisson e venho trazer mais uma informação legal para você. Para você que tem aquela dificuldade em soldar, né? Na microeletrônica, a gente tem vários macetes, né? E vou passar alguns macetes para vocês para melhorar essa sua solda. Tem muita gente que tem dificuldade, né, em soldar e o insumo em si é prioridade quando se trata de microsoldagem. Não somente o insumo, né? Também os equipamentos que você utiliza vai fazer sua solda ficar com uma aparência melhor e com uma qualidade melhor também. Então, para isso, eu vou passar alguns macetes para vocês, algumas técnicas e também como avaliar, como verificar se seu insumo está bom ou não. Uma coisa que conta muito não é a qualidade do seu insumo, e sim a validade do seu insumo. Às vezes a gente compra aqueles rolos grandes de estanho. Aquele rolo de estanho, ele envelhece, a gente nunca vai usar um estanho desse em um mês, né? Tem metros e metros ali de estanho. E o estanho ele vai envelhecendo. Se você não souber armazenar, né, ele vai envelhecer. E você pega um estanho novo, e aquele estanho que você tem há um ano, se você colocar um do lado do outro, você vai observar visualmente ali que um está bem mais vivo que o outro, que a cor de um é bem mais prateada, é bem mais viva, bem mais brilhante, e o outro é aquele prateado ofuscado, aquele prateado já escuro. Você percebe que já é uma solda ruim, né? Então é somente pelo tempo que você tem ele já vai te trazer problema. Quando você derrete esse estanho, que ele entra em ponto de fusão, ele não fica com aquela solda brilhante, com aquela solda viva, né? Ele fica opaco, escuro, quebradiço. Porque nesses estanhos, pessoal, ele já vem com fluxo. Então esse fluxo ele acaba secando, né? E fica um estanho puro. Esse estanho puro, ele não é tão bom para a microsoldagem. Uma outra coisa importante também, tá? É o fluxo que você usa. O fluxo, se você não usar um fluxo intermediário para bom, também não vai acelerar o processo, não vai acelerar o ponto de fusão do estanho, e aí você vai aquecer excessivamente. O fluxo é fundamental na microsoldagem. Então eu aconselho que vocês estudem sobre os insumos, tá? Os fluxos pastosos são fundamentais também. Não use pasta de solda, não use fluxos ruins, porque vai atrapalhar na sua microsoldagem. Estanho em pasta. Uns confundem, né, com pasta de solda. Pasta de solda é uma coisa, fluxo pastoso é outra, e estanho em pasta é outra. O estanho em pasta também tem que ter uma validade boa, né? Não tem a ver com qualidade, e sim a validade. Não pode ter um estanho em pasta envelhecido, porque ele também não vai ter o ponto de fusão adequado, né? Quanto mais velho o estanho em pasta ou o estanho em fio, maior é o seu ponto de fusão. Demora mais para derreter, e demorando mais para derreter, você aquece mais a placa. É onde vem os problemas. Para vocês terem uma ideia, o estanho em pasta tem alguns pontos de fusões, né? Então tem o estanho de 138, tem o estanho de 183, tem o estanho original da placa, que o ponto de fusão dele é aproximadamente 217 graus, tá? Então se você tem um estanho envelhecido, com certeza o ponto de fusão dele aumenta, demora mais para derreter, e quando derrete não fica uma solda boa, não fica uma solda boa condutora, não fica uma solda resistente, não fica uma solda bem acabada, tá? Isso só te traz problema. Às vezes você até consegue fazer o reparo, mas como você aplicou uma solda envelhecida, esse reparo pode ser que dê problema, porque ela fica mais frágil, ela quebra mais fácil, ela não conduz da forma certa, e isso pode causar um consumo, o aparelho pode cair no chão, pode criar fissura na solda e parar de funcionar. Enfim, só vai trazer problema, tá? Então o estanho em pasta ou estanho em arame tem total importância na sua microsoldagem, tá? Como eu disse, né? Junto com o fluxo pastoso, junto com os insumos de qualidade, tá?
Observem isso na bancada. Se tem estanho velho, fluxo velho, joga fora e compra novo, tá? A ideia é derreter o estanho cada vez mais rápido, né? Para você aquecer menos a placa, tá? Uma outra coisa também fundamental na sua bancada é o aquecimento da sua estação de retrabalho e é o aquecimento do seu ferro de solda. Se não tem um aquecimento adequado, é óbvio que seu reparo na microsoldagem não vai dar bom. Então é um conjunto de coisas, né? É o insumo que você usa, é o tipo de estanho que você está usando para aquele determinado reparo, é o tipo de fluxo pastoso que você está usando, é o aquecimento da sua estação de retrabalho ou do seu ferro de solda, e a pressão do ar também influencia muito no caso da sua estação de retrabalho, tá? Você entendendo como que funciona esses processos, como você aplica isso, você vai ser um ótimo soldador. Você vai ser um ótimo trocador de CI, você vai ser um ótimo técnico que sabe fazer rebaling, reflow, refazer trilha, refazer pad. Isso influencia muito. Então, às vezes vocês acham que vocês já estão preparados, né? Porque sabe fazer um rebaling, sabe tirar um CI, sabe colocar um CI. Mas é muito além disso, né? Não adianta você saber executar os processos, mas não entender como que funciona os processos de verdade. Porque sempre antes de uma técnica aplicada, uma técnica de solda aplicada, tem uma teoria antes. Você tem que entender, né, os insumos que você está usando e qual que é a função de cada um deles ali, né? Então tem a teoria da solda também. Isso é importante. Vocês entendendo o conceito, aí vocês vão aplicar da forma certa. Não adianta usar um estanho envelhecido, não adianta usar um fluxo pastoso ruim, não é marca, ok? Não é marca, não tem a ver com marca. É qualidade e validade. A marca não importa. Já usei estanho em pasta da Yashun, da Mechanic, da PPD, é óbvio, né? Os mais caros são melhores, mas também os mais baratinhos dá para fazer. Só que o problema é a validade, é o estanho envelhecido, tá? Que vai te deixar uma solda fraca, você vai ter dificuldade na hora ali do ponto de fusão dele. E quando conseguir fazer, a solda não fica tão forte como uma solda nova, tá? Um estanho em pasta novo. O fluxo, a mesma coisa. O fluxo também não tem a ver com marca, tá? Existem fluxos bons com marcas nem tão conhecidas. Mas, se você usa um fluxo velho, vai também alterar o ponto de fusão da solda, tá? E assim por diante. Aquecimento do ferro ou da estação, muita gente peca nisso, né? A ponta do ferro de solda, pessoal, tem que estar bem estanhada, brilhante. Aquela ponta preta, é óbvio, não está com aquecimento bom, não vai funcionar, não vai derreter o estanho da forma que deveria, tá? Estação de retrabalho pode estar lá marcando 450 graus, 400 graus, mas se ela não está calibrada da forma certa, também não vai entrar em ponto de fusão estanho, como deveria, tá? Assim por diante. Então, você entendendo como que funcionam as coisas, sua solda vai dar certo. Um exemplo básico para vocês entender melhor, né? Todo mundo vai lá, tira o CI, limpa a placa, prepara a placa e rompe um monte de pad na hora que está passando a malha, né, o aquecimento do ferro, e entra em desespero. Por quê? Veja bem, para vocês entenderem. Aquela solda que está na placa, o ponto de fusão dela é alto, é 217 graus aproximadamente. Então é uma solda mais dura, uma solda mais rígida, né? Tem a ver com a liga de prata junto com o estanho, é uma solda mais rígida. Então precisa de um aquecimento maior para você poder remover aquela solda junto com a malha dessoldadora, né? E também aplica-se um fluxo ali, um fluxo pastoso que vai fazer com que aquela solda derreta mais rápido. Mas o que a gente tem que fazer antes disso? Abaixar mais o ponto de fusão daquele estanho da placa. Como? Colocando um estanho com uma fusão menor. Então a gente pega um estanho de 138 graus, tá? Um estanho de 138 graus, passa ali nos pads, deixa aquele ponto de fusão mais baixo. Depois, quando a gente for limpar, vai sair com muito mais facilidade, porque eu preciso de menos aquecimento.
Então isso vai gerar menos aquecimento e menos atrito com a malha sobre a placa, né? Não vou precisar esquentar tanto, ficar ali esfregando a malha 1 milhão de vezes. Isso faz romper pad. Então, se tem uma solda que derrete mais rápido, eu tiro o estanho da placa com mais velocidade, né? Com mais rapidez, e eu aqueço menos. É mais seguro. Então, para tudo isso tem um processo, né? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo do nosso curso online, que é o curso da JCL, que eu faço junto com o professor Antônio. E vai ter tudo sobre microsoldagem também lá, desde os reparos mais básicos até os reparos mais avançados. Desde a substituição de um conector de carga, que é uma solda simples, né, que todo mundo faz, mas tem processo também para fazer, que eu costumo dizer que até um conector de carga é um reparo em placa, é um reparo arriscado. Se você não souber fazer, você danifica ali a placa com excesso de calor, danifica o conector, se colocar um calor em cima dele, colocar um calor de forma errada, né? Então a gente vai pegar desde esses reparos mais simples até os reparos mais avançados, né? Até uma introdução de remoção de processador, memória, vou passar para vocês também. Remoção de componentes resinados, existe processo para isso. Remoção de componente resinado, eu não posso colocar calor diretamente em cima, tem um processo para remover a resina, uma temperatura mais baixa, enfim, tem passo a passo para tudo. A grande sacada é preservar a placa, não agredir a placa. A gente tem que correr riscos pequenos, todo reparo tem risco, como eu disse, mas a gente tem que minimizar os riscos. E para isso existem processos, né? Os insumos faz total diferença. E isso que eu quero passar para vocês, tá? As técnicas andam junto com os insumos, temperatura, pressão do ar, tá? E isso aí eu vou aplicar no curso junto com o professor Antônio. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Quem tem interesse em conhecer mais sobre esse curso, entra no link, entra lá no grupo do WhatsApp. A primeira aula é de graça, você não vai pagar nada por ela. E você gostando do nosso conteúdo, gostando da nossa didática, do nosso trabalho, aí você vai fazer a matrícula e continuar o curso com a gente, tá? A primeira aula você não vai pagar nada. Só a partir da segunda aula que tem que se matricular. É um valor muito baixinho, tá? Vale muito a pena. Certeza absoluta que no primeiro reparo você já vai ter seu dinheiro de volta. É um curso com 15 aulas, 1h30 por aula, tá? Todos os dias de segunda a sexta-feira. E aí a gente vai passar mais informações do curso lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Então, para você que tem interesse em ficar bom na análise e na microsoldagem, entre aí no grupo do WhatsApp, que com certeza você vai gostar do conteúdo que a gente vai passar para vocês. Beleza? Então eu dei uma pincelada só para despertar a curiosidade, né, e mostrar para vocês que para tudo tem processo, nem tudo tem conserto, mas que o defeito a gente vai achar. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira e espero vocês lá no grupo do WhatsApp. Valeu, galera, até o próximo vídeo.